Vamos lá? O que a questão pede a você? Que você calcule a reação normal provocada pela superfície. E esse tipo de questão, todo aluno do pré-vestibular ele tem que passar. Por quê, pessoal? É porque eu tenho presença de uma força que não está na direção nem horizontal e nem vertical. A presença dessa força faz com que a normal ela não seja numericamente igual ao peso, o que geralmente acontece. E isso termina fazendo com que o aluno tenha a mania muito feia, de sempre não, mas quase sempre dizer que a normal é igual ao peso. E isso não obrigatoriamente tem que acontecer. E esse é um dos casos. Então você tem que passar por esse tipo de aprendizagem. É o seguinte, eu tenho aí a direção horizontal, né? Dá para você perceber. E nós temos a direção vertical aqui, ó. Junto a essas duas direções, horizontal e vertical, eu vou ter que pegar a força F1 e decompor. As componentes de F1, você vai ter uma componente aqui, ó, horizontal, e eu vou ter a componente de F1 aqui, ó, na vertical. A essas componentes nós temos que dar nomes, né? Que são os seus valores. Então eu posso ser o seguinte, o ângulo que ele trouxe aí na questão, se você perceber, ele trouxe um ângulo θ. E ele pede para você usar o seno de θ e o cosseno de θ, 0,8 e 0,6. Esse F1 com o ângulo a gente usa o que mesmo? Cosseno, né? Então aqui eu vou ter a componente F1 cosseno θ. Enquanto do outro lado, ó, aqui a gente vai ter a componente F1 seno θ. F1 seno θ. Relembrando aquele lance da decomposição vetorial. Caso você não esteja lembrando como decompor os vetores, nós temos o vídeo lá no módulo passado sobre decomposição vetorial. Então, com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno. Feito isso, esse objeto ele também tem massa. E ele sofre a ação da força peso, fora a ação dessas duas forças que ele chamou de F1 e F2, executada por agentes externos. Né? Há um agente externo que puxa F1 aqui, há um agente externo que puxa o objeto com F2 aqui. Fora peso, F1, F2, as componentes que nós já dividimos, F1, eu tenho quem? A reação normal. Esse objeto, ele ainda pressiona a superfície, estando em contato com a superfície e a pressionando, ele aplica uma força, que é uma ação. A ação executada na superfície eu não vou colocar. E devido à presença de F1, essa ação executada na superfície não consegue ser numericamente igual ao peso todo. Ela é uma ação menor. E para essa ação, galera, a gente tem uma reação menor. Reação menor do que o peso do objeto. Então, essa reação foi a pergunta da questão. A reação normal provocada no centro de gravidade do objeto pela superfície. Então, peraí. Você nota que na direção vertical eu tenho presença de quantos vetores? F1 seno, normal e peso. Eduardo, e a força F? Galera, esse aqui nós já decompomos em duas componentes, F1 cosseno e F1 seno. Então, esse vetor você não conta mais com ele, não. Em torno do objeto agora nós temos F1, F1, N, P e F2. As duas componentes de F1, a normal, o peso e F2. E eu só me interesso agora na vertical, que é onde está justamente a normal, que é o que a gente precisa para resolver nosso problema. Então, como o objeto está em equilíbrio, eu vou poder dizer o seguinte, que a normal somada a F1 seno θ consegue ser numericamente igual a quem? A força peso do objeto. Esse objeto, se eu não me engano, ele tem uma massa de 2 kg. Então, olha, a normal, que é o que eu desejo, F1, se eu não me engano, ele deu, F1 ele também te informou dizendo que era 10 newtons, F1, ó, 10 newtons. O seno de θ, ele pede para você utilizar 0,8, e a força peso, se a massa do objeto é de 2 kg, gravidade 10, 2 vezes 10, 20 newtons. Quando você simplifica isso aqui, você nota que essa normal termina sendo 20 menos 8, o que equivale a uma normal de